Bom dia a todos. Eu vou aqui compartilhar a minha tela para mostrar os slides que eu tenho. Vamos lá. Em 2009, 2013 e 2015, a Rochnet sofreu grandes ataques de DOS que deixaram todos os nossos sistemas indisponíveis. Esse tipo de experiência dolorosa causou problema em toda a empresa. Não, assim, todo mundo foi afetado, os nossos clientes, os clientes dos nossos clientes. E esse tipo de experiência, quando a gente passa, a gente fica sempre com a impressão de que foi algo isolado, que nós somos os únicos passando por esse tipo de coisa. Mas, segundo as pesquisas anuais da Arbor Network, ataques de DOS são considerados a principal ameaça operacional entre as entidades que são entrevistadas, que inclui agências do governo, em cloud providers, empresas normais, que não tem nada a ver necessariamente com internet, o negócio principal. E essa pesquisa mostra a amplitude a que os ataques de DOS já são hoje. Mas tem dois aspectos dos ataques de DOS que ajudam a entender por que há essa preocupação coletiva com eles. O primeiro aspecto é a capacidade de pico, e o segundo é a complexidade dos ataques. Esse gráfico, que foi recentemente publicado pelo Google, deixa clara a capacidade de pico dos ataques de DOS, pois eles têm crescido na última década exponencialmente. E isso é demonstrado sob três métricas: a métrica de banda, pacotes e requisições por segundo. Esse crescimento exponencial significa que nenhuma entidade está imune a esse problema, e mesmo empresas que não são alvo desses ataques não podem se sentir, não diria protegida, mas imune a eles, por causa que existem efeitos colaterais. Um exemplo público aconteceu em 2016, quando a empresa Dyn recebeu um grande ataque e que usuários nos Estados Unidos e Europa ficaram sem acesso à internet. O crescimento dos ataques de DOS continua mesmo no ano tumultuado como 2020. Em junho, tivemos o maior ataque segundo a métrica pacotes por segundo, com 809 milhões de pacotes por segundo, um crescimento de 24% sobre o recorde anterior, que foi registrado ano passado. E dois outros ataques chegaram a 90% da capacidade dos recordes anteriores. Um contra a AWS, e o que chegou a 2,3 terabits, enquanto o recorde foi anterior, ou melhor, o recorde atual ainda é de 2,54 terabits, e a Cloudflare chegou bem próximo do ataque da Akamai. Embora a capacidade de pico dos ataques nos ajude a dimensionar a capacidade dos sistemas de proteção necessário, esse aspecto dos ataques de DOS não oferece uma orientação, uma pista de como a gente deve evoluir os sistemas. Para poder entender, para poder nos orientar, nos preparar com a evolução do sistema, a gente precisa entender a complexidade dos ataques atuais. E segundo relatórios reportados por vários membros da indústria, cerca de 90% dos ataques atuais apresentam um nível de sofisticação modesto. Esse paper, The Catch-22 Attack, que foi publicado ano passado, aponta que se os ataques atuais evoluírem para explorar a limitação do número de filtros simultâneos que as proteções atuais suportam, esses sistemas de proteção não vão conseguir segurar esses ataques, ainda que a capacidade desse ataque seja inferior à capacidade que o sistema consegue atender. Isso é preocupante porque, diferente de papers como Core Melt e Crossfire, que são dois ataques bem sofisticados, o ataque que é documentado nesse paper, Catch-22, é um ataque bem mais simples de ser implementado. Para entender de forma intuitiva o que eu quero dizer com esse limite no número de filtros simultâneo, você pode considerar que se você tentar configurar um firewall ou qualquer outro mecanismo de filtro de rede para limitar banda por classes de tráfego, o número de classes que você vai conseguir limitar vai estar, no melhor dos casos, na casa dos milhares. Mas você não vai conseguir, por exemplo, ter um limite de banda por flow, por conta da forma como esses mecanismos são projetados. Eles têm uma capacidade
proporcionalmente limitada comparado com os ataques, o que os atacantes podem fazer. No caso do Gatekeeper, não somente é possível fazer uma limitação de banda por fluxo, como, na verdade, a gente encontrou que, na prática, ter 2 limites de banda por fluxo oferece um mecanismo de proteção eficiente em produção. Outra característica do Gatekeeper é escalar para qualquer capacidade de pico. Mail.ru, um portal russo, web russo, e o primeiro usuário do Gatekeeper, que não tem qualquer vínculo direto com o nosso grupo, está trabalhando atualmente na instalação de uma instalação do Gatekeeper de 1 terabit. E o que motivou o Mail.ru a experimentar e adotar o Gatekeeper foi a velocidade de mitigação dos ataques. Segundo a empresa Kaspersky, que é uma empresa de segurança russa, mais de 80% dos ataques que eles registraram no último ano duraram menos de 4 minutos. Então, não há tempo para intervenção humana, e mesmo sistemas que procuram por assinatura de pacotes para poder tentar filtrar, não são efetivos por causa que eles costumam levar mais de 1 minuto ou 2 para conseguir as assinaturas, até o tempo dos filtros se propagarem na rede, eles não se mostram eficientes quando a sequência de ataques é muito curta. No restante dessa apresentação, eu vou explicar como é que o Gatekeeper funciona, como é que se escreve uma política de rede, apresentando um modelo simples para ajudar nesse processo. A política de rede é um elemento-chave em qualquer instalação do Gatekeeper, e tentar explicar e tentar botar todos esses componentes juntos, mostrando como é que o sistema se comporta numa SYN flood. E a ideia é concluir mostrando o que seria o final de jogo para os atacantes e o que a gente prevê como evolução para o Gatekeeper no médio e curto prazo. O primeiro aspecto para entender Gatekeeper é onde os servidores do Gatekeeper devem ser instalados. Os servidores do Gatekeeper devem ser instalados em localidades geograficamente distribuídas e com grande capacidade de troca de tráfego. Esse tipo de localidade nós chamamos de Vantage Points. As características mínimas que são esperadas são capacidade computacional, para ser instalado os servidores do Gatekeeper. A banda de entrada tem que ser barata, porque é onde o sistema vai descartar o tráfego de abuso. Essas localidades têm que suportar o anúncio de prefixo de rede pelo BGP, porque essa vai ser a forma que a gente vai atrair o tráfego, a gente vai, na verdade, montar uma rede Ncast. E o quarto item são links privados que ligam os Vantage Points ao data center que está sendo protegido. Notar que pode haver vários data centers e eles podem estar fisicamente distantes um dos outros, mas essa apresentação eu assumo que apenas um data center está sendo protegido, basta poder simplificar a exposição. Exemplos desses Vantage Points seriam os PTTs no Brasil, link de troca de tráfego que existem unilateral entre as empresas, e alguns dos provedores cloud pelo mundo também suportariam ser Vantage Points. O principal motivo que provedores cloud hoje são desclassificados, não podem ser usados como Vantage Point, é o fato de eles não suportarem anúncio BGP. Mas existe um número de provedores cloud pelo mundo que poderiam atender como Vantage Point. Uma vez escolhidos os Vantage Points, os Gatekeepers podem ser instalados. Nesse diagrama aqui, a região sombreada com azul é tudo que pertence a quem está instalando o Gatekeeper. E agora vamos tentar, nos próximos slides, entender como é que um fluxo é estabelecido no Gatekeeper. E outra coisa importante é que daqui para frente, sempre quando eu me refiro a fluxo, ou talvez eu fale flow, ele vai ser definido pelo seguinte par: endereço de origem e endereço de destino. Ou seja, não inclui qualquer informação relacionada ao protocolo de transporte, seja TCP, UDP ou qualquer outro. Pois bem, quando o cliente envia tráfego para o Autonomous System protegido pelo Gatekeeper, os pacotes são entregues ao Vantage Point mais próximo ao cliente. Isso ocorre por conta do anúncio BGP. E servidores do Gatekeeper são tipicamente balanceados no Vantage Point onde eles são instalados pelo roteamento ICMP,
equal cost multipath, mas qualquer mecanismo que distribua tráfego respeitando como é que o fluxo é definido seria suficiente. Quando um pacote chega a um servidor gatekeeper, há duas ações possíveis. Uma para fluxos que já foram estabelecidos e outros para fluxos novos. Os fluxos estabelecidos eles já têm um programa BPF associado. Então, o que quer que o que vai acontecer com os pacotes desse fluxo depende unicamente sobre esse programa BPF, que a gente vai ver em mais detalhes depois na apresentação. Mas ações típicas seriam limitar a banda, classificar e punir abusos. Se os pacotes desse flow são autorizados a passar, esses são enviados ao seu destino pelo link privado, não pela internet pública. Isso é o que garante que depois que você passa pelo gatekeeper, não há como o atacante tentar ignorar o sistema e tentar atacar a sua rede indiretamente. Quando um fluxo novo é identificado, os pacotes desse fluxo são encapsulados e enviados para os servidores Grantor, que são localizados no data center protegido. A função dos servidores Grantor é associar um programa BPF a cada fluxo. Como essa associação é feita e descrita por um script Lua, o qual chamamos de Lua Policy. O servidor Gatekeeper é notificado da decisão do servidor Grantor e o flow é considerado estabelecido. O pacote originalmente encapsulado é enviado ao servidor de destino. Agora só um sumário rápido para rever o que a gente acabou de apresentar nessa sequência de slides. Os pacotes de um cliente são entregues aos vantage point mais próximo. Os servidores Gatekeeper encapsulam e enviam pacotes de flow novos aos servidores Grantor, ou executam um programa BPF associado aos fluxos para decidir o que fazer com os pacotes. Servidores Grantor associam um programa BPF a cada flow novo. Servidores Grantor notificam os servidores Gatekeeper das decisões da política de rede. E, finalmente, os servidores Gatekeeper aplicam as decisões da política de rede através dos programas BPF. Agora que temos uma visão geral de como o Gatekeeper funciona, fica claro que o comportamento inteiro do sistema é definido pela política de rede. E é por isso que esse é um elemento tão importante em qualquer instalação do Gatekeeper. E esse é o tópico dessa nova sessão da apresentação. A política de rede é formada de dois componentes, os programas BPF, que vão rodar no Gatekeeper, e a Lua Policy, que roda no Grantor. Para que a gente possa escrever essa policy de rede, a gente estabeleceu 3 passos para orientar quem está fazendo isso pela primeira vez. E o primeiro passo é identificar os perfis de rede. Um perfil de rede ele pode ser aplicado a um único servidor, a um grupo de servidores, ou a um prefixo de rede, um bloco de endereço IPs. Um exemplo de perfil de rede seria servidores de envio de e-mail. Esses servidores não têm listening sockets, eles só acessam servidores externos pela porta 25, para o protocolo SMTP, recebe muito pouco tráfego externo comparado ao que eles enviam, e as informações necessárias para poder descrever um perfil são tipicamente encontradas em arquivo de configuração. O próprio servidor de produção pode ser investigado para oferecer as informações e documentação interna disponível para quem instalou os servidores. Uma vez que todos os perfis de rede são identificados e descritos, a gente pode passar para o segundo passo, que é, essencialmente, converter esses perfis de rede em programas BPFs. Cada programa BPF deve classificar os pacotes de um fluxo associado em 3 classes, a primária, secundária e indesejada. A classe primária representa o objetivo do perfil de rede. Por exemplo, nos servidores de envio e-mail, são os pacotes enviados aos servidores externos, com os e-mails, obviamente. A classe secundária inclui tráfego que é necessário ou tolerado, mas que só deveria estar presente como uma pequena fração da classe primária, normalmente de 20% ou menos do tráfego da classe primária. E um exemplo desse tipo de tráfego seria pacote SIM, do
TCP ou mensagens ICMP. A classe indesejada são essencialmente tráfego que não faz sentido. Por exemplo, no servidor de e-mail, de envio de e-mail, tráfego DP ou receber conexões não faz sentido. E ele pode ser, esse tipo de pacote pode ser descartado imediatamente. Além de classificar os pacotes, um programa BPF impõe 2 limites de banda. Um limite primário, o qual é aplicado antes da classificação dos pacotes, e um limite secundário, o qual é aplicado depois da classificação dos pacotes. Memorizar essa ordem em que os limites de banda são aplicados vai ajudar a gente a entender quando a gente for dar o exemplo de uma SYN flood. Agora que a gente já tem todos os programas BPF, a gente pode passar para o terceiro e último passo para produzir uma política de rede. E o terceiro passo é escrever a Lua Policy. Lembrando que o objetivo da Lua Policy é associar um programa BPF para cada fluxo novo. Essa informação de como associar, você já gerou como um subproduto do primeiro passo. Por exemplo, quando você disse, eu quero escrever um perfil de rede para os servidores de envio de e-mail. Você, nesse momento, vai ter que identificar quais são os servidores de e-mail. Aí, no caso aqui, eu dei como exemplo que todos os endereços 10.99.99.128/25 são servidores de envio de e-mail. Então, você já tem esse mapeamento. Você só vai botar isso na Lua Policy. Escrever uma política de rede é essencialmente programar, ou para você gerar um programa BPF, ou gerar em código Lua. Mas a gente tem modelos para fazer os dois, e muito do esforço é basicamente converter a descrição em texto de um perfil de rede para o programa, copiando a partir desses exemplos. E, finalmente, a gente tem... até aqui, quando você completar o terceiro passo nesse estágio aqui, você já tem uma policy de rede completa. Mas a gente encontrou, na prática, que existe um melhoramento que você pode fazer na Lua Policy, que é relativamente simples, que é classificar o endereço de origem. Existem várias listas de prefixos de rede para classificar, por exemplo, Pogon, abuses e malware. Esse tipo de origem você pode bloquear. Não existe qualquer sentido você deixar passar, porque isso vai lhe causar problema. Você pode fazer ajuste do limite de banda, baseado se quem está se conectando a você é seu parceiro, depende do país de origem, se você não tiver disponível, se vem de um usuário final e não de um servidor. E também você pode identificar o tipo de atividade que aquela origem está fazendo. Existem classificações para CDN, provedores cloud, crawler, e você, obviamente, pode identificar os seus escritórios. Isso permite você enviar programas BPF diferentes, dando mais ou menos acesso àquele tipo de serviço, àquele tipo de atividade. E se você decidir adicionar isso à sua Lua Policy, você vai precisar baixar essas listas, mantê-las atualizadas e resolver conflitos entre elas, de endereço IP ou de prefixos inteiros. Existe essa ferramenta desenvolvida pelo André Nathan, que é um outro membro do nosso projeto, que desenvolveu, ela é também open source e que ajuda a fazer tudo isso de uma única vez. Ok. A gente descreveu vários componentes, é comum ficar um pouco confuso se você está vendo isso pela primeira vez, só que a minha intenção agora é tentar mostrar como o Gatekeeper se comporta durante uma SYN flood, com a esperança de ajudar você a entender como esses componentes interagem. E se você conseguir entender esse exemplo, você provavelmente vai conseguir deduzir o comportamento do sistema sobre outras condições. O motivo por que eu escolhi o SYN flood, porque, segundo a Kaspersky, quase 85% dos ataques no último ano são dessa natureza. Ok. Para entender o meu exemplo, eu fiz algumas assumptions, algumas mais na intenção de simplificar as posições. Elas podem ser generalizadas, mas ficaria mais complicado de explicar o que está acontecendo. E a primeira é que as máquinas que são controladas pelo atacante
mandam toda a capacidade delas de link de SYN floods. Os programas associados, os programas BPF vão ser associados aos fluxos, como foi descrito anteriormente. E notar que, de acordo com a política de rede que definimos na sessão anterior, pacotes SYN contam como tráfego secundário. Isso vai ser importante quando eu começar a mostrar os gráficos. Portanto, cada fluxo limitará seus pacotes SYNs com limite secundário. Ok. Isso é só um detalhe, mas vai ficar claro nos gráficos. Aqui, nesse exemplo, a gente tem o tráfego de um único fluxo. Você pode generalizar para os outros, mas é mais simples olhar um único fluxo por vez. Em que ele inicia, não importa bem a banda que ele inicia, mas ele sobe até atingir a capacidade máxima do link de onde ele está usando para usar como ataque. E a gente tem aí o limite secundário. Essa barra deixa claro que o limite secundário é constante, e ele é definido pela Lua Policy no momento que o programa BPF é associado a um dado flow. E isso vai ser diferente do limite primário, pois ele não vai ser constante. A gente vai ver como é que ele funciona agora. O limite primário, na verdade, ele tem um limite máximo. E esse limite máximo é definido pela Lua Policy no momento que o programa BPF é associado a um fluxo. O limite primário inicia no seu máximo, mas ele é decrementado quando o tráfego do flow é maior que o seu máximo. Ou seja, você limitou a banda a 10 megabits. E se o cliente passar desse limite, ou seja, não respeitar a perda de pacote, como o TCP respeitaria, tentaria trabalhar em volta desses 10 megabits, esse limite vai começar a ser decrementado. Se o limite primário cair tanto que ele alcance o limite secundário, todo o tráfego vai ser limitado pelo limite primário. Porque o limite primário, se você lembrar, ele é testado antes da classificação dos pacotes. E, finalmente, se o limite primário continuar caindo e chegar a ser negativo, nenhum pacote vai poder passar. Agora vamos botar isso num gráfico. Você vê que o limite primário começa no seu máximo e ele só vai começar a cair quando o tráfego de ataque passa esse máximo. E a partir daí ele continua caindo. No meu caso, ele continua caindo indefinidamente, porque o ataque continua constante. Isso. E aqui a gente tem o que realmente passa do tráfego o vermelho é o que o atacante está mandando, e o azul é o que o servidor gatekeeper deixa passar. O motivo porque apenas a gente começa já no limite secundário porque os pacotes são do tipo SYN, e quando o limite primário alcança o limite secundário, ele começa a reduzir mais ainda o que deixa passar. Quando o limite primário chega a ficar negativo, nenhum tráfego passa daquele fluxo. Resta responder a pergunta de quando é que esse fluxo terá algum pacote aceito novamente. E há apenas duas situações quando é que isso volta a acontecer. O primeiro é quando o tráfego do fluxo cair abaixo do máximo do limite primário e houver tempo suficiente para o limite primário ficar positivo. Ou seja, o quão negativo o limite primário ficar vai ser uma punição, e ela vai ser proporcional ao abuso. A outra possibilidade é o registro daquele fluxo expirar no servidor gatekeeper. E aí, o que acontecer primeiro é o que vai permitir aquele mesmo fluxo poder ter pacotes aceitos novamente. Ok. Ok, a gente tem agora um entendimento geral do gatekeeper, mas falta agora a gente discutir, esquecer um pouco os detalhes e tentar pensar em mais alto nível. O que vai acontecer no sistema quando os ataques começarem a evoluir? Porque não adianta você escrever uma política que é efetiva agora, os ataques evoluem e você não está preparado para aquilo. Então, inevitavelmente, você vai ter que evoluir a política de rede para poder acompanhar a evolução dos ataques. Aqui eu mostro 3 exemplos.
O primeiro, que é um mecanismo para evitar anti-spoofing. Você instala um sistema de banco de dados distribuído e registra nesse banco de dados o vantage point e o endereço de origem, para poder saber qual é o local de entrada regular, normal daquela origem. E se essa origem mudar de um vantage point, por exemplo, uma universidade brasileira aparecendo tráfego na Europa, você pode identificar isso como spoofing. Existem certas limitações e você tem que lidar com as situações de perda de um vantage point ou a mudança deles, mas isso também é uma técnica que dá para você identificar anti-spoofing. Você pode obter informações da aplicação que está sendo protegida. Existe esse plugin Server Security do WordPress que gera vários tipos desse tipo de abuso e que os dados podem ser exportados e alimentados para a política de rede. Ou você pode usar um sistema de detecção de intruso para gerar assinaturas de pacote, ou outras informações que você pode alimentar a política, que podem inclusive influenciar os programas BPF que são gerados. Mas fica a pergunta de quando é que acaba esse jogo entre cão e gato, o gato e rato? Qual o final de jogo para o atacante? Para onde é que a gente está indo com isso tudo? Para entender para onde é que a gente está indo, a gente tem que entender esse conceito de final de jogo para o atacante. O final de jogo ele ocorre quando o custo para identificar o tráfego de ataque é maior ou igual ao custo de servir esse tráfego. De uma forma talvez mais simples, é quando não é mais possível ou viável identificar o tráfego de ataque. Atualmente, essa situação já acontece com queries DNS sobre o DP. Isso deve mudar à medida que há essa migração agora de DNS para TCP. Ou seja, provavelmente quem tem uma instalação DNS de grande porte vai ter que pensar em algum mecanismo não trivial para proteção, porque agora o custo de servir é mais alto. Mas quando você está no final de jogo, a melhor ação que você pode ter é servir todo o tráfego. Porém, na prática, quando a rede entra em situações de estresse, principalmente num ataque de DOS de grande porte, acontece que a porcentagem de clientes que você pode atender é muito, muito pequena, mesmo ignorando o ataque, porque a rede não tem nenhum mecanismo de coordenação, isso gera vários colapsos e perda de pacotes que causa uma confusão na rede. A gente pretende eventualmente adicionar no Gatekeeper essa feature que a gente chama de Flow Orchestration, que basicamente você cria uma fila com todos os fluxos, você só atende o começo da fila, a ideia é aproximar isso para a quantidade máxima de clientes que você consegue atender. Esses clientes têm um período em que eles têm que ser atendidos, por exemplo, 10 minutos, eles têm que fazer o que o seu site oferece, o seu serviço oferece, e depois daquele período eles são alocados no final da fila e a fila vai movendo. Isso não acaba o ataque, porque vai ter gente esperando por longos períodos para poder ser atendido. Mas, pelo menos, o seu sistema sempre vai estar operando na capacidade máxima, atendendo o número máximo de usuários que ele pode. O que a gente prevê adicionar ao Gatekeeper é suportar placas de rede 100 gigabits na velocidade máxima. Isso ajuda a baratear instalações de Gatekeeper. Adicionar a funcionalidade de load balance nas políticas. Então, uma instalação de Gatekeeper vai ser mais útil, porque você não precisará ter load balance. E adicionar Flow Orchestration, que seria um seguro por dias de chuva. Bem, sei que eu cobri bastante itens aqui. Tentar sumarizar em apenas alguns itens. Gatekeeper entrega uma proteção contra ataque de DOS sem paralelo nas soluções atuais. A mitigação dos ataques ocorre em segundos após o início do ataque. Gatekeeper escala para qualquer capacidade de pico. É open source e pronto para instalação em produção. E o valor entregue por uma instalação Gatekeeper vai aumentar à medida que os novos recursos já planejados serão incorporados. Você pode usar esse QR Code para chegar no nosso wiki, aprender mais sobre Gatekeeper. Muito obrigado e estou aberto a perguntas. Obrigado, Michel. A primeira pergunta que a gente tem é do Christian Cardoso. Ele perguntou se os servidores são bare metal ou virtualizados. A gente dá preferência por bare metal.
mas porque o código tira vantagem de várias otimizações de hardware que nem sempre estão disponíveis nos servidores virtualizados, mas é possível sim rodar o Gatekeeper num servidor virtualizado. Então, de perguntas que a gente tinha online, era isso. Obrigado, Ok. pessoal. Obrigado, Michel. Obrigado.